1 Timóteo, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 2b até o 10 e depois o 17 até o 19. Então, 1 Timóteo, na minha Bíblia está na página 1402, do versículo 2b até o 10, depois o 17 até o 19. Então, 1 Timóteo 6, do 2b ao 10. Ensine essas coisas e incentive todos a obedecer-lhes. Talvez alguns nos contradigam, mas esses são os verdadeiros ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, que conduzem a uma vida de piedade ou devoção. Quem ensina algo diferente é arrogante e sem entendimento. Vive com um desejo doentio de discutir o significado das palavras e provoca contendas que resultam em inveja, divisão, difamação e suspeitas malignas. Pessoas assim sempre causam problemas. Têm a mente corrompida e deram as costas à verdade. Para elas, a vida de devoção é apenas uma forma de enriquecer. No entanto, a devoção acompanhada de contentamento é, em si mesmo, grande riqueza. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo, e nada levaremos quando deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos que os levam à ruína e destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Ensina aos ricos deste mundo, versículo 17, ensina aos ricos deste mundo que não se orgulhem, nem confiem em seu dinheiro, que é incerto. Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo de que necessitamos para nossa satisfação. Diga-lhes que usem seu dinheiro para fazer o bem. Devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Desse modo, acumularão tesouros para si como um alicerce firme para o futuro, a fim de que experimentarem a verdadeira vida. Vamos orar? Santo Deus, a Tua palavra foi lida. Nós clamamos agora que o Senhor venha aplicá-la às nossas mentes e aos nossos corações. Que o Senhor possa colocar os Teus anjos aqui e que eles possam nos proteger de todo ataque do inimigo. Que Teu Espírito Santo tenha liberdade para agir nos nossos corações, nas nossas mentes e fazer a transformação que o Senhor deseja ver em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Uma grande tragédia que a gente tem visto no cristianismo hoje é que os seus líderes, os líderes do cristianismo, parecem mais com empresários do que com santos. Se você viajar pela Ásia, principalmente, em alguns países como a Tailândia, monges budistas não pagam para voar. Eles não pagam assento no avião. Mas, por outro lado, quando eles chegam no aeroporto, eles são monges. Todo mundo vê, a bastante distância, que eles são homens religiosos. Na mentalidade daquela religião, eles são homens santos. Muitas vezes os missionários que pegam o voo no mesmo aeroporto desses homens são homens com terno, são homens com Mont Blanc no bolso, são homens com Rolex no braço, são homens cheios de grana. São homens que dizem que são servos de Deus, mas parecem mais com empreendedores do mundo de negócios, andando no meio das pessoas. Isso é uma tragédia. Não é uma tragédia a gente ter recursos, riquezas. Não é isso. A tragédia é quando nós passamos para o mundo que nós abraçamos a mesma superficialidade que eles têm. A tragédia é quando nós apresentamos para o mundo que o Evangelho, a partir da nossa liderança, fica claro que é conquistar riquezas. Quem ganha mais é porque é mais abençoado.
Quem tiver mais prosperidade é porque Deus entrou mais na vida dele. Quem realmente tem mais recursos, bens, é aquela pessoa que Deus realmente abençoou. A tragédia é quando não só a nossa mensagem, mas os nossos líderes mostram essa realidade para as pessoas. Veja, no mundo superficial, onde ter é o que define o nosso ser, a gente apresentar líderes que se parecem mais com grandes empresários do que com homens santos, é uma tragédia para a gente. A gente leu esse texto, e esse texto fala dessa realidade de como nós, cristãos, devemos nos relacionar com as riquezas, com dinheiro. Né? Bom, isso não é necessariamente nenhum grande problema para o Evangelho. Aliás, não é um problema para o Evangelho. O fato de que nós podemos ter e de que nós podemos usufruir e de que nós podemos, inclusive, ter ambição de melhorar de condição de vida. Isso não é nenhum problema para o Evangelho. Por exemplo, quando nós falamos e olhamos na Palavra de Deus sobre o que ela fala sobre os líderes, nesse mesmo livro que nós olhamos aqui, no capítulo anterior, no capítulo 5, nós vemos assim, no versículo 17 e 18. Os presbíteros que fazem bem seu trabalho devem receber honra redobrada. Só para ficar claro aqui, honra redobrada é salário redobrado. Especialmente os que se dedicam arduamente à pregação e ao ensino. Não quaisquer trabalhos, mas especialmente esse, de pregar a palavra de Deus. Aí ele continua, pois as Escrituras dizem, não amordassem o boi para impedir que ele coma enquanto debulha os cereais. E também aqueles que trabalham merecem o seu salário. Quer dizer, Paulo cita esse texto, que está lá em Deuteronômio, e na verdade Jesus cita o mesmo texto. Então, está claro para o Evangelho, mesmo no primeiro século, que mesmo os líderes da igreja podem receber quando eles realizam o seu trabalho. E que se eles realizam bem, eles podem receber, inclusive, um salário diferenciado. Veja, às vezes a gente vê alguns princípios sendo colocados aí, especialmente quando estamos naquele ambiente universitário, por exemplo, ou aquele ambiente mais idealizado, que a gente ouve as pessoas falando que ninguém que ganha por aquilo que ela acredita vale a pena ser seguida. Quer dizer, se você acredita em alguma coisa, você então não pode ganhar por ela. É mais ou menos isso que eles estão dizendo. E normalmente se afirma isso em relação a líderes religiosos, em relação a pastores. Isso é uma falácia. Quer dizer, aquela pessoa que não acredita na sua profissão, na sua vocação, como é que ela vai ter sucesso? Como é que ela vai ter prazer? Como é que ela vai conseguir servir bem as pessoas? Então, um dentista que não acredita que ser dentista vale a pena, seria errado ele receber? Então, um professor que não acredita que ensinar as crianças vale a pena e é importante, ele não pode receber? Então, não. O Evangelho não é rasteiro, não é superficial. Nós podemos, sim, receber pelo aquilo que nós trabalhamos. Então, mesmo os pastores, mesmo líderes, não há problema em eles lidarem com dinheiro. Não há problema nenhum. A palavra de Deus nos deixa isso bem claro. Mas veja só, esses líderes que são citados aqui também têm um outro problema. No capítulo 4, versículo 2, e também no 6, versículo 5, né, que nós lemos, diz no 6 e 5 que eles têm uma consciência morta, têm a mente corrompida e deram as costas à verdade. No capítulo 4, no versículo 2, diz assim, que o Espírito, vamos ler a partir do versículo 1, né? O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja a consciência está morta. São esses os mesmos que no capítulo 5 fala que eles usam a piedade como forma de ganhar dinheiro. E às vezes a gente fica com o pé atrás de avaliar certos líderes que estão nas igrejas por aí, recebendo muito dinheiro, muito mais do que é razoável, e a gente fica com medo de questionar. A palavra de Deus questiona. Por exemplo, no capítulo 3, fala sobre a escolha dos pastores, os presbíteros da igreja. E ele fala assim, no versículo 2, portanto o bispo, né, ali é a palavra pastor, são sinônimos, presbítero, deve ter uma vida irrepreensível. Deve ser marido de uma só mulher, deve ter controle, viver sabiamente e ter boa reputação. Deve ser hospitaleiro e apto a ensinar. Não deve beber vinho em excesso nem ser violento. Antes deve ser amável, pacífico e desapegado ao dinheiro.
Quer dizer, saber cuidar bem da família, ter uma boa reputação dos de fora, saber ensinar a palavra de Deus, estar junto na qualificação para ser pastor, o não ser apegado ao dinheiro. Então, como é que pastores podem receber 100 mil reais de salário, 200 mil reais de salário? Como é que pastores podem colocar que o seu salário é ligado à porcentagem do que entra dentro da igreja? Eu estava 20 e poucos anos atrás iniciando a minha caminhada ministerial e uma igreja dessas televisivas viu a igreja que eu estava plantando crescendo. Não era nada demais, mas estava crescendo. E eles vieram até a minha casa e me ofereceram 35% das entradas da igreja deles, se eu fosse pastorear na igreja onde eles estavam. Quer dizer, eu até ri na hora, porque eu achei que fosse brincadeira. Como é que podem comercializar a fé de uma forma tão escancarada? Será que eles não viram o que está escrito nesses textos que nós acabamos de ler? Será que o chamariz para trazer pastores para liderarem uma igreja é oferecer grandes salários? Veja, não são só as igrejas televisivas que têm feito isso. Muitas vezes igrejas boas. Não vem para cá que aqui nós vamos dar um salário melhor do que a outro lugar que você está nesse momento. Então, quando os nossos próprios líderes são corrompidos, ou nós, no nosso processo, corrompemos o processo de atrair líderes para a nossa igreja, mostra que a nossa relação com as riquezas está completamente errada. A gente pode olhar mais coisas, mais textos sobre isso. Por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 9, Paulo fala sobre o direito que o líder tem, que o pastor tem, aquele que está cuidando de uma igreja local, só para ficar claro, não qualquer pastor, aquele que está cuidando de uma igreja local. O direito que ele tem de receber salário, de receber o recurso para poder se dedicar àquilo dali. Mas é interessante, porque lá Paulo fala que ele abriu mão do sustento, que ele tinha direito, porque ele queria dar um bom testemunho naquele local onde o evangelho não tinha chegado até então. Então ele queria mostrar para todos que ele estava dando de graça, absolutamente de graça. Cristo, em outro momento, fala sobre essa necessidade de que quando nós chegarmos a algum local, nós não levamos nada, e o sustento que Deus levantar naquele local é esse sustento que nós vamos nos basear para sobreviver. Então, quando você chegar na casa de alguém, a comida que ela te der, a roupa que ela te der, esse é o seu sustento. E aí Jesus fala que nós temos que, é o mesmo tipo de versículo lá de Deuteronômio, que você não pode amordaçar a boca do boi, enquanto ele está arando a terra. Então deixa ele colher. O que ele está dizendo de fato ali? Que o trabalhador é digno do seu salário. Então mesmo o pastor que está indo para um local, o missionário que está indo para um local que é o evangelho, ainda não está lá, a palavra de Deus, inclusive Jesus, garante para eles que é digno receber salário. Então a questão não é se nós podemos ou não podemos receber salário, ter ambição, inclusive, por melhorar a nossa condição. Mas é que o problema se identifica claramente quando, mesmo a partir da nossa própria liderança, a gente muitas vezes tem esquisitices comparadas com o Evangelho. Nós podemos pregar qualquer coisa e depois aumentar o nosso salário, podemos falar de dinheiro como se isso aí fosse a coisa mais importante para nós no ministério. Mas não são só os líderes. Uma outra tragédia que a gente vê na igreja, não na igreja, na sociedade hoje, que muitas vezes a igreja está vivenciando a mesma tragédia, é a indiferença crescente dos ricos em relação aos pobres. Deixa eu só te basear um pouquinho no contexto histórico aqui. No primeiro século, no ambiente do Império Romano, pelo menos, não existia classe média. Ou você era pobre ou você era rico. E normalmente o rico é porque ele herdava dos pais dele, não tinha uma ascensão social estabelecida na sociedade. Poucos saíam da pobreza e iam para a riqueza. E não tinha ninguém aqui no meio, não tem classe média. Então, se nós formos aplicar esse texto de uma orientação aos ricos do presente século, né, que é o que fala, ele está falando não aos super ricos, né, os mega ricos, o Elon Musk, o Warren Buffett. Ele está falando também a nós, classe média. A nós que temos mais recursos do que outros que quase não têm recursos. Então, esse texto, essa realidade, é a nós também. Essa indiferença, então, que eu citei há pouco, não é só em relação aos mais ricos que nós identificamos como mais ricos, mas a camada da sociedade que tem mais recursos, mais oportunidades, mais acesso. O que nós conseguimos perceber? Uma crescente indiferença
Existe um politicamente correto, que você não pode falar um monte de coisas que antes a gente podia falar em relação aos mais pobres, mas é um politicamente correto que não entra no coração. A gente ainda continua vendo cidades que são feitas para quem tem dinheiro, shopping centers que são feitos para quem tem dinheiro, diversão que são feitos para quem tem dinheiro, projetos sociais que acabam muitas vezes atingindo não os mais pobres, mas uma camada aqui no meio da classe média. Então nós vemos muitas vezes as melhores oportunidades sendo entregues de graça para quem poderia pagar. Né? Universidade pública. Quem consegue entrar na universidade pública? Quem conseguiu pagar as melhores escolas. Quem são esses? Os que têm mais recursos, que têm riquezas. Então nós vemos uma crescente indiferença, mesmo hoje, crescendo em nosso momento. No momento histórico do apóstolo e de Jesus, isso era ainda maior. É uma tragédia da sociedade, que muitas vezes dentro da igreja também tem. Mas essa tragédia não é só porque ela aponta lá para fora. O que está acontecendo com o outro não tem nada a ver comigo. Não é só por causa disso. É porque ela aponta para aqui, para dentro. Que o meu tesouro está colocado no lugar errado. Jeremias fala em algum local que nós cometemos 2 erros. O povo de Israel cometeu lá atrás. Mas ele de fato está falando aquilo que acontece constantemente em nossos corações. 2 erros. Nós abandonamos a fonte de água da vida, aonde tem vida de verdade. Corremos para onde não tem vida de forma alguma. Cisternas rotas. Mais ou menos isso que acontece. Nós nos lançamos quando somos envolvidos nessa tragédia, a tragédia de líderes que mostram princípios errados na relação com a riqueza e a tragédia da crescente indiferença da sociedade em relação aos que têm menos recursos. Então, quando nós olhamos essa crescente tragédia, nós entramos cada vez mais numa desesperança, num desassossego. Como que será o Brasil depois da pandemia? Cada vez mais pobres têm surgido, os ricos estão cada vez mais ricos, a classe média cada vez mais achatada, cada vez menos empregos, cada vez as coisas aumentando mais. Como que nós vamos lidar com a riqueza e depois com a pobreza, como igreja e como cidadãos na sociedade? Então esse texto apresenta para nós alguns princípios. A verdade central, eu creio que ela está dizendo o seguinte para nós: a nossa grande riqueza em Cristo Jesus é uma vida de verdade. Então, existe muitas possibilidades de vida, mas existe uma vida de verdade. Essa vida de verdade, essa vida plena que Jesus fala, ela é caracterizada pela piedade e pelo contentamento. Se não vejam, ele fala, a devoção, versículo 6, acompanhada de contentamento, é em si mesmo grande riqueza. Então existe uma grande riqueza. E ele termina no versículo 19, dizendo o seguinte: desse modo acumularão tesouros para si como alicerce firme para o futuro, a fim de experimentarem a verdadeira vida. Então a verdadeira vida é a nossa grande riqueza. E ela é caracterizada por piedade e contentamento. Eu queria ver com vocês alguns princípios sobre isso que o apóstolo Paulo nos apresenta na nossa relação então com a riqueza. Primeiro princípio que a gente vê, que a gente tem que ter clareza sobre o que nós levamos ou não levamos desta vida. Veja, no versículo 7, ele diz o seguinte, do capítulo 6, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo, e nada levaremos quando deixarmos a vida, quando deixarmos esse mundo. Quer dizer, ele está primeiro estabelecendo que existe sim uma necessidade da gente constantemente nos lembrar que o que nós vamos levar daqui não são bens, não é dinheiro. Nós não vamos levar essas coisas. Nós não vamos levar fama, não é essa fama do mundo. O sucesso que é oferecido pelas mídias sociais, nós não vamos levar isso para depois. Se essas coisas são efêmeras, são passageiras, se a gente não vai levar elas para a eternidade, então por que essas coisas têm que ser tão importantes para nós? Veja, quando nós olhamos lá em Lucas capítulo 12, que ele está lidando com um pessoal, não sei se você se lembra do texto, tem 2 rapazes que acabaram de perder os pais, ou um dos pais, e agora eles vão dividir, eles vão fazer o que se fosse hoje um inventário da sua herança. E aí um deles para Jesus no meio da pregação de Jesus e fala para Jesus: Senhor, o senhor pode falar com o meu irmão para ele deixar que eu receba a minha parte?
Quer dizer, parece até que ele está falando uma coisa justa. Vamos dividir de forma justa. Mas ele é tão, como num goianês mais claro, né? Ele é tão carudo que ele para a pregação de Jesus para enfiar um assunto que tem nada a ver com o que Jesus está falando. Fala, Senhor, entra de juiz no meio do nosso inventário para eu receber a minha parte tranquilamente. E Jesus apresenta para eles, então, a parábola de um fazendeiro rico, que tem uma grande colheita. E aí, quando ele tem essa grande colheita, ele não precisa de mais dinheiro. Mas quando ele tem essa grande colheita, ao invés dele pensar como usar essa colheita para atender talvez os pobres, lembra que eu falei que na sociedade de Jesus, daquela época, só tem ricos e pobres? Ao invés de atender mais pobres, ele manda fazer mais um celeiro, para juntar ainda mais. Mas ele não vai conseguir usar mais. Mas ele quer juntar ainda mais. E aí Jesus fala, hoje à noite vão pedir a sua alma. O tesouro que você tem, para quem que é que está preparado? A pergunta que Jesus faz para ele. A pergunta que Jesus fala para nós. Jesus está às portas. Eu não conheço todos que estão aqui hoje, mas eu conheço a maioria. Todos vocês já ouviram o Evangelho, já entregaram a vida a Cristo Jesus. Faz algum sentido Jesus chegar daqui meia hora e você está com uma conta abarrotada, você está com vários imóveis no seu nome, faz algum sentido você acumular e acumular e acumular riquezas? Se daqui meia hora Cristo Jesus vai bater a porta e vai perguntar para nós, para quem é que nós produzimos? Aonde é que está o seu tesouro? Veja, algumas coisas têm que ficar claras antes da gente continuar. A palavra de Deus não fala nada contra os ricos. Ela não fala nada contra o dinheiro. Não é o dinheiro que é o problema, é o amor ao dinheiro, como o texto que nós lemos. Se ela falasse mal dos ricos, ela falaria mal de Abraão, ela falaria mal de José, ela falaria mal provavelmente de Barnabé e de Paulo, os dois primeiros missionários que a gente vê no grande movimento missionário do livro de Atos. Eles tinham recursos, tanto que eles vendiam alguns imóveis deles e colocavam à disposição, ou no caso do Paulo, ele, com a empresa dele de fazer tendas, sustentava outros missionários. Então eles tinham recurso. Então a questão não é se você tem ou não tem recurso. A questão é para quem é esse recurso, qual é o objetivo, qual a motivação que está por trás de você ter tanto recurso ou de acumular cada vez mais. Então o primeiro princípio que a gente tem que ter é que tem que ficar claro para nós que nós não vamos levar, ou o que é que nós vamos levar daqui. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 26, é um texto bastante interessante. Porque se por um lado, um monte de coisas nós podemos dizer claramente que nós não vamos levar daqui, no capítulo 21, versículo 26, João diz que nós vamos sim levar algumas coisas e apresentá-las diante de Deus. Ele diz assim no capítulo 21, versículo 26, e todas as etnias da terra, ou pessoas de todas as etnias da terra, trarão sua glória e honra a cidade santa, a Nova Jerusalém. Quer dizer, nós vamos levar para o céu sim algumas coisas. Essas coisas não têm a ver com dinheiro, com recursos, com roupas, com bens, mas elas são sim preciosas. Nós vamos levar a glória e a honra. O que ele está querendo dizer com isso? Que nós vamos levar a glória e a honra que nós construímos para o nome de Cristo. Eu imagino que também ele está dizendo que nós vamos levar aquilo que nós construímos culturalmente falando, relacionalmente, nas nossas relações, essas riquezas que nós construímos. Nós vamos apresentar diante de Deus. Nós vamos levar novos crentes, pessoas que entregaram a sua vida para Cristo Jesus por causa do nosso testemunho. Porque nós pregamos para ela. Porque nós falamos que não são as riquezas que nos salvam, mas Cristo Jesus. Então sim, tem um monte de coisas que nós vamos levar. São essas coisas que ele está falando. Acumulem tesouros no céu. Existe sim muitas coisas que nós podemos acumular no céu, que nós vamos apresentar diante de Deus. Inclusive as riquezas, dinheiro, bens que nós temos, elas são sempre empurradas para nós, diante da leitura da palavra de Deus, como recursos que nós temos para ganhar mais pessoas para o Evangelho. Quer dizer, se vem recursos para mim, é para que eu use ele, para que mais pessoas percebam a graça de Deus. Eu lembro que uma vez eu estava na sala de estudo no seminário, e um dos professores, o Dr. Shed,
ao começo da aula ele começava orando e todo mundo colocou os seus pedidos, e um dos rapazes falou que a filhinha dele iria operar, ou precisava ter uma cirurgia, mas ele não tinha todo o dinheiro da cirurgia. E aí nós oramos por ela, oramos por todos, teve a aula, 1 hora e 45 minutos, ao final da aula os alunos estavam saindo, o Dr. Shed chamou aquele rapaz, ele foi até a frente, e aí o Dr. Shed disse para ele falou, vem cá, eu vou preencher um cheque para você, preencher o cheque no valor que ele disse que ele estava precisando. Aí o Dr. Shed falou assim, deve ter acontecido algum problema na contabilidade do céu, porque o dinheiro que você disse que está precisando entrou na minha conta corrente. Então está aqui o dinheiro para você. Imagina como que saiu esse rapaz da sala de aula. Crente, mais crente do que nunca na graça de Deus. Porque um homem entendeu que o dinheiro que estava no bolso dele era para construir uma relação graciosa na vida do outro. Então, os bens que nós temos, os recursos que nós temos, são e podem ser uma bênção nas nossas vidas e através das nossas vidas. Mas o que é então que nós vamos levar para o céu? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, nós temos que ter clareza daquilo que nós vamos e não vamos levar daqui para o céu, daqui para a nossa próxima caminhada para o lar celestial. Segundo princípio, essa clareza vai nos ajudar com o contentamento de agora. Veja no versículo 8. Se no versículo 7 a gente tem que ter essa clareza, no 8 ele fala, portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. A que ele está se referindo? Ele está se referindo que a gente tem que ser pobre? Não é isso que ele está falando. Ele está falando, se a minha perspectiva é aquilo que eu vou levar para o céu, que é o meu tesouro, que é a coisa mais importante, quando eu saio desse olhar e volto para aqui para a vida, volto aqui para a realidade, as coisas ficam mais tranquilas de lidar com elas. Eu fico mais tranquilo, quer dizer, eu não tenho que ser o empresário de mais sucesso do mundo, eu não tenho que ter cada vez mais dinheiro, eu não tenho que ser uma pessoa que consegue ganhar cada vez mais salários. Por quê? Porque o meu tesouro não está nessas coisas, não está no dinheiro. De novo, a palavra de Deus também não fala nada contra a ambição. Ao contrário, eu creio que a palavra de Deus fala que nós temos que ter ambição. Se nós não temos ambição, se há apatia em nossos corações, significa provavelmente que nós não estamos buscando a excelência. E sem excelência nós não glorificamos o nome de Deus. Então sim, nós temos que ter ambições. Quais são essas ambições? A primeira pergunta que a gente tem que falar é, essa minha ambição é uma ambição egoísta? Ela é uma ambição para mim só? Eu quero me dar bem independente do outro? Qual que é a minha ambição? Tiago fala sobre isso na carta dele. Se a minha ambição é ser o melhor profissional, o melhor empresário, é ser o melhor administrador dos bens e recursos que Deus me dá, a ponto inclusive que eles se multiplicam, não há nenhum problema nisso. Mas quando eu tenho uma boa perspectiva acerca daquilo que é o tesouro que eu vou levar para o céu, o meu olhar para o presente é construído de outra forma. Eu tenho contentamento, eu tenho tranquilidade no coração sobre isso. Paulo em Filipenses, em outro momento que Paulo fala sobre recursos, Filipenses capítulo 4, um texto que o pessoal adora ler, né? E muitas vezes eles não leem os versículos em volta, o contexto onde está inserido. Filipenses capítulo 4, nós vamos ler do versículo 11 até o 13. Filipenses 4, do 11 ao 13. Está 11 a 13, isso. Não digo isso, ele está falando sobre recurso financeiro. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. O que Paulo está construindo para nós? Que não é a quantidade de bens, de recursos, de prosperidade que dizem se Deus está me abençoando ou não. O que ele está dizendo para nós é que é a presença de Cristo, independente das circunstâncias, que diz para mim se eu sou abençoado ou não. Quer dizer, as riquezas são um detalhe. Por que são um detalhe? Porque eu estou olhando para o tesouro que eu estou construindo lá em cima. Se Deus me manda mais ou se Deus me manda menos,
não tem problema, Ele é soberano, Ele é mais sábio que eu. Mas em Cristo Jesus, eu posso ter muita riqueza e não ser corrompido por essa riqueza. Em Cristo Jesus, eu posso ter pouca riqueza ou nada de riqueza e ainda assim estar contente, satisfeito e dar glória ao nome de Deus. Veja, é em Cristo Jesus que eu consigo ser pobre. E em Cristo Jesus que eu consigo ser rico. Não há possibilidade de eu ser uma pessoa que dê glória ao nome de Deus, sendo rico ou sendo pobre, sem a presença de Cristo Jesus. Então o que ele está dizendo para nós é, quando nós aprendemos que o nosso tesouro está lá, a gente aprende então a olhar essa vida com contentamento. Veja, um dos textos que a gente ouve muito as pessoas falando é que Deus vai dar aquilo que está no nosso coração. Só você colocar diante dele, bata na porta e ele vai abrir. Bom, o texto principal que fala exatamente sobre isso é o texto de Salmo 37, versículo 5. Ele fala, busque no Senhor a sua alegria. A alegria dele, do Senhor. Então ele lhe dará os desejos do seu coração. O que ele está estabelecendo para nós como parâmetro, como roteiro de vida? Ele está dizendo, quando o seu coração está nas mãos dele, então é lógico, né, como resultado disso, que ele vai dar os desejos que estão no seu coração. Então, o que ele está dizendo é, se o seu reino, pessoal, você já jogou no lixo, ele não é importante mais para você. E agora você assumiu o reino de Deus como um ambiente que você vai defender, aquilo pelo que você vai lutar. Quando isso é verdadeiro, então ele vai mandar todos os recursos que você precisa para aquele reino, para aquela proposta. Eu lembro de um exemplo que foi dado anos atrás e hoje faz mais sentido para mim, porque eu tenho que ajudar a minha família na fazenda da minha sogra. E o exemplo era o seguinte, que um senhor contratou um novo peão para cuidar da fazenda. E disse para o peão, olha, eu só venho mês que vem, esse mês eu não venho mais. E na cidade, no mercado tal, no local tal, você pode ir lá, eu tenho conta, você pode comprar o que você precisar. Quando eu voltar, eu pago a conta. Pode ficar tranquilo, todo mundo conhece. Então, o primeiro mês passou, o proprietário não pôde vir na fazenda. Segundo mês passou, o filho dele passou no vestibular, não sei aonde, ele teve que ir lá para onde o filho dele estava, não foi na fazenda. Terceiro mês passou, teve um problema de saúde, ele não pôde ir na fazenda de novo. Quarto mês passou, teve um outro problema com a família, ele teve que ficar, 6 meses se passaram, ele não foi na fazenda. Aí no sexto mês ele foi na fazenda para ver como é que estava. Conversava com o caseiro só pelo telefone, e ele foi na fazenda para ver como é que estava. Quando ele chega na fazenda, a sede da fazenda, tem as portas abertas, telhado está caído, mato cresceu dentro, os bichos estão passando dentro da sede da fazenda, e ele assusta, alguma coisa errada, muito errada, aconteceu. E à medida que ele vai chegando na casa do peão, que é um pouco mais para baixo, a casa do peão agora tem uma parabólica, ela tem uma caminhonete parada na porta, tem uma varanda que não tinha antes, tem móveis novos. Ele vai chegando, ele vê que eles estão fazendo naquele momento um churrasco, e é só carne de primeira, e muitos convidados, e música alta, e ele chega na casa do peão, alguém vem atender que não conhece, pergunta, o senhor está procurando alguém? Posso ajudá-lo? Eu falei, não, eu sou o proprietário da fazenda, cadê o fulano de tal? E ele veio o peão, e o peão vem rindo, traz para ele um pedaço de picanha, falou, que bom que o senhor veio, chegou na hora certa, nós estamos na festança aqui. E o dono da fazenda vira para ele e fala, mas o que aconteceu? A fazenda está toda descuidada, e vocês estão aqui aproveitando uma festa, o que aconteceu? Eu falei, o senhor disse para mim, que o que eu precisasse era só eu ir na cidade e comprar. Eu comprei tudo que eu preciso. Pode ver, não está faltando nada na minha casa. É risível mesmo, né? Mas parece que é assim que nós encaramos a nossa relação com as riquezas e o reino de Deus. Parece que nós entendemos, a partir da leitura da palavra de Deus, que a gente pode pedir tudo o que a gente quer, absolutamente desconecto com aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Não é isso que Deus fala para nós. Em Romanos capítulo 1, no versículo 24, em relação a outro pecado, mas o princípio é o mesmo, é falado lá que porque eles pecaram e não resolveram, não se arrependeram, não voltaram atrás, Deus deixou eles naquele pecado. Deus deixou que a condenação deles fosse o próprio entrar cada vez mais naquele pecado. Muitas vezes, a riqueza na vida de uma pessoa, além de não ser uma bênção, é uma maldição.
É um jeito que Deus usa para punir aquela pessoa, para castigar aquela pessoa, para quem sabe dessa forma trazer essa pessoa de volta para Cristo Jesus. Veja, quando nós olhamos então, a segunda coisa que esse texto nos apresenta é que o contentamento é construído a partir da percepção que a gente tem do futuro, de que nós vamos levar para o novo céu e nova terra. Terceiro princípio que ele fala para nós: se a nossa riqueza não é Cristo, abrimos a porta para todo tipo de mal. Veja o versículo 9 e 10. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em muitas tentações e armadilhas, muitas, não são poucas, e em muitos desejos tolos e nocivos, embora eles acham que eles são super empreendedores, coaches de primeira, mas são tolos e entram em problemas nocivos que levam à ruína e destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Ele está falando para nós que existem dois deuses aqui sendo colocados. Quais são esses deuses? Ou você segue a Jeová, ou você segue a Mamon. É isso que ele está dizendo para nós. Se você abre mão de seguir a Jesus Cristo de Nazaré, porque você colocou Mamon em primeiro lugar, e a palavra que usa, quando Jesus usa lá, não pode seguir a dois senhores. Lá no capítulo 6 de Mateus, a palavra que ele coloca lá é Mamon no grego. Mesmo que em português é traduzido como dinheiro, a palavra ali é Mamon, um Deus bastante antigo, bastante conhecido de todas as sociedades. Em 1978, morre o grande líder do comunismo chinês e assume um outro homem chamado Deng Xiaoping. E quando ele assume, todo mundo fica na expectativa. Milhares de pessoas na frente, mais de 1 milhão na verdade, na frente da Praça da Paz Celestial para ouvir o primeiro discurso do novo tempo daquele presidente. Comunismo pesado, que lutava contra tudo que enquanto forma de capitalismo, de construção ocidental. E aí ele se levanta e ele fala: grande tarefa, o grande sonho, o grande plano para cada um dos chineses é prosperidade. Mas lá na China hoje, você vai ver que não existe comunismo mais, porque foi colocado um outro Deus. Esse Deus agora é a riqueza, é Mamon. Nós vivemos a mesma realidade. Qual é o Deus que nós vamos seguir? A questão que ele apresenta para nós aqui é o seguinte: se você não colocar Cristo como Deus que você vai seguir, aí ele apresenta esse outro Deus, a riqueza, você abre a sua vida para toda sorte de maldades, toda sorte de males vão vir para cima da sua vida. Veja, esse não é o único texto que fala sobre isso. Mateus capítulo 6 fala sobre isso, mas Paulo em Filipenses, ele diz que existem certos homens na igreja que eles não só estão equivocados na sua pregação. Veja, alguns podem pensar: não, mas quem prega essa teologia da prosperidade, ou essa teologia coaching, que fala que a gente tem que ser próspero, senão nós não mostramos que nós temos prosperidade, bênção de Deus, é só muitas vezes equivocado. O jeito que eles explicam não está muito certo. Mas olha como Paulo apresenta em Filipenses capítulo 3, versículo 17 em diante. Acho que é isso. Capítulo 3, 17 em diante. Isso. Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo. Pois, como lhes disse muitas vezes, e o digo novamente com lágrimas nos olhos, não é um assunto que ele está recriminando as pessoas porque ele quer vencer um argumento. Ele está triste de ver isso aí dentro da igreja. Aí ele continua: há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Ele não está dizendo que existe uma argumentação por aí que é meio complicada. O crente talvez não deveria dizer essas coisas. Ele está dizendo mais do que isso. Ele está dizendo: quem fala essas coisas e vive dessa maneira, mostrando que a riqueza é o Deus deles, mostra que são inimigos da cruz de Cristo. Estão rumando para a destruição. O Deus deles é o seu próprio apetite. É apresentado um outro tipo de divindade, de Deus, de ídolo que nós carregamos. Os nossos próprios desejos, os nossos próprios apetites. Então, quando Cristo não é aquele que nós colocamos a nossa atenção, o nosso foco, a nossa tomada de decisão, é com base no olhar dele. Eu lembro que quando eu comecei a pregar, eu tinha 15 anos de idade, 16, e o meu pai cuidava dos adolescentes na época da igreja, e ele sentava lá atrás.
E eu ia pregando, à medida que eu ia pregando, a cara do meu pai ia mudando. Às vezes para melhor, às vezes para pior. E eu sabia se eu estava pregando bem ou não. Né? Por exemplo, o conteúdo está certo? Se tiver certo, meu pai ficava assim. Né? Se estava errado, ele começava a fazer assim. Eu falei, está errado. Eu começava a mudar o argumento. Né? Se eu começava a pregar muito devagar, meu pai assim, fechava o olho, tipo assim, olha, aumenta aí que a gente vai dormir. Né? Aí eu aumentava a voz. Quer dizer, o olhar do meu pai guiava a minha palavra. Eu sabia se eu estava indo na direção certa. Eu aprendi pregar olhando para ele. Nós deveríamos aprender a viver olhando para a face de Cristo. Amém. Qual é o olhar que Ele tem para as decisões que você toma amanhã, na segunda-feira? Com o uso dos seus recursos. Né? E vamos combinar que recursos não é só dinheiro. Recursos são os nossos contatos. Aliás, hoje em dia, quem sabe lidar com networking, né, com contatos, muitas vezes ganha muito mais dinheiro do que quem tem dinheiro na conta corrente para poder investir no novo negócio. Tem gente que não tem dinheiro para investir, mas tem um networking fantástico. Então, os nossos recursos são dinheiro, sim, bens, contatos, oportunidades. Veja, tudo que nós temos foi dado por Deus. Não há uma única boa dádiva debaixo do céu que não foi Deus que tenha dado. Então, não existe a possibilidade de alguém que está lá fora falar, não, isso aqui fui eu que construí. É Deus que nos dá toda boa dádiva. A questão agora é, como é que eu vou encaminhar isso aqui? É para a glória dele ou é para a minha glória? Se for para a minha glória ou glória de qualquer outro Deus, toda sorte de males vão entrar na minha vida. Quarto princípio, então, que vem desse terceiro, que não podemos confundir riqueza, acúmulo de riqueza, de bens, de prosperidade, com mérito nosso, pois isso gera orgulho nocivo e arrogância. Pois veja o que ele diz no versículo 17a. Ensine aos ricos deste mundo. Então, talvez fora um ou outro aqui que talvez não se enquadre nisso, acha que não se enquadra, eu acho que todos vocês se enquadram, alguns mais do que outros. Então, ensine aos ricos da igreja brasileira que tem pão, que tem comida, que tem liberdade, que tem oportunidade lá fora. Ensine aos ricos da igreja do Ocidente uma coisa. Primeiro, que eles não se orgulhem. Veja, eu já falei sobre isso, mas não se orgulhar não é a mesma coisa de não ter ambição. Nós podemos ter ambições e mesmo assim isso não ser uma demonstração de orgulho. Mas o não se orgulhar tem a ver com não achar que foi mérito nosso. Bom, alguns podem dizer, não, mas existe realmente uma meritocracia. Bom, dentro de um ambiente fechado, né, de um ambiente que a gente consegue observar com clareza os seus limites, nós podemos falar de um certo mérito. Podemos? Por exemplo, nós temos 10 estudantes com o mesmo tipo de oportunidades, sentados na nossa frente. 5 resolvem estudar e 5 não querem estudar. 5 passam no vestibular e 5 reprovam no vestibular. Mérito. Os 5 que passaram têm mérito, isso aí não tem a menor dúvida. Mas no ambiente maior da vida, não há mérito nenhum em nós. Porque toda a boa dádiva foi dada pelo Pai. Não só os dons espirituais, mas todos os talentos. Não só o meu esforço, mas a oportunidade que eu tenho para ter aquele esforço. Então, se eu pego um jovem que é altamente esforçado, altamente focado, mas ele nasce no meio de uma tribo indígena, enfiado num país da África pobre, como que eu posso cobrar desse jovem que ele tenha o mesmo resultado de um jovem que nasceu aqui em Goiânia, numa família de classe média ou rica e que tem tudo à sua frente? Então, mérito diante de um ambiente fechado, ele tem alguma lógica, mas não no ambiente maior. Então todos nós temos sim que trabalhar para produzir para nós o resultado que Deus quer nos dar. Né? Isso aí não tem a menor dúvida, mas mesmo quando nós temos oportunidades, dinheiro, bem, tudo isso é nos dado por Deus. Então não se orgulhem. Não foi você que construiu as suas capacitações. Não foi você que abriu as oportunidades para você lá fora. Não foi você a pessoa que construiu esse patrimônio que você tem hoje, ou essa capacitação que você tem hoje. Foi Deus que colocou isso diante da sua vida. Por que Deus coloca nas mãos de uns e não coloca nas mãos de outros? A gente poderia olhar alguns textos da palavra de Deus que falam sobre isso. Bom,
as respostas são complementares nesse assunto. Ou seja, não é uma resposta simples, mas nós sempre precisamos lembrar que nós precisamos confiar em Deus, na sabedoria de Deus, na soberania de Deus. Quando nós vemos, por exemplo, o livro de Abacuque, aquelas pessoas dali, o povo de Deus, tinham uma profecia clara para eles, que eles seriam destruídos, que seria tirado toda a riqueza do meio deles. E o profeta tem que pregar isso e o povo fica no meio desse barulho. Como lidar com esse drama? A forma que eles lidaram com esse drama, quando a gente lê Abacuque, é que a eles também é apresentada a promessa que Deus iria restaurá-los. Vai passar uma dureza, vai ser difícil, por culpa do próprio pecado deles, mas Deus vai resgatá-los. Ele vai trazer de novo bênção para eles. E aí é que surge esses versículos que marcam muitas vezes a nossa memória, mas muitas vezes a gente não leva eles para dentro de casa, para a nossa vida. Que mesmo que a figueira não floresça, a videira não dê o seu fruto, ainda assim eu confiarei no Senhor. Por quê? Porque embora o profeta falou que Deus vai pesar a mão, o profeta também falou que Deus vai nos restaurar. Então veja, nós precisamos confiar na sabedoria de Deus. Se Deus deu muito para uns, então esses uns que receberam muito têm que clamar a Deus por sabedoria em como usar esses recursos. Se Deus deu pouco para outros, esses têm que clamar para que eles sejam fiéis no uso dos poucos recursos que eles têm. Alguns anos atrás, quase 10 anos atrás, eu sentei com um multimilionário, um homem fabuloso em vários sentidos, um crente fiel, piedoso, mas eu nunca tinha conversado com um homem tão rico na minha vida. Eu conversei com homens ricos, mas não tão rico, um multimilionário. E a gente sentado conversando, e ele, em algum momento, depois que ele me fez algumas perguntas, em algum momento, a gente ficou 2 dias conversando, era a possibilidade da gente fazer alguns projetos juntos, no campo, lá na China. E aí, um dia depois que a gente estava conversando, ele falou, pode fazer agora a pergunta que você quiser. Aí eu falei, qualquer uma? Ele falou, qualquer uma. Então ele falou, olha, eu queria que você me contasse como é que você ficou tão rico. Foi herança? Né? Se foi, está explicado, né? Mas como é que você ficou tão rico? Só para vocês terem ideia, naquele ano, só na China ele tinha colocado $2 milhões em investimento social. Só na China. Em outros países, em 100 países, naquele ano, ele também tinha investido uma boa quantidade de dinheiro. Eu falei, como é que você ficou tão rico? E ele falou, olha, quando eu estava lá atrás, na faculdade, eu estudei em Harvard, onde ele tinha estudado. Ele falou, estava em Harvard, estudei. Quando eu terminei aquela faculdade, eu falei para Deus, Deus, eu estou começando, não tenho dinheiro. Ele era de classe média. Mas agora, o que eu vou fazer com a minha vida? Eu vou abrir um escritório, e se o Senhor me der sucesso com esse escritório, no fim do ano eu não vou dar, ele já dava 20%, ele não dava 10%. No fim do ano eu vou aumentar mais 10%. Ele terminou o primeiro ano fechando mais de $1 milhão de lucro. Aí ele falou para Deus, agora se o Senhor me der $10 milhões de lucro, ano que vem eu aumento mais 5%. Aí Deus deu mais $10 milhões de lucro, ele foi crescendo. Obviamente que Deus deu mais do que dinheiro, deu capacidade para ele, deu oportunidades para ele. Mas ele disse que quando ele chegou por volta de 50 anos de idade, ele tinha que dar tanto dinheiro por causa desse acordo que ele tinha feito com Deus. Que Deus tinha abençoado ele daquela forma, que ele saiu da empresa, deixou um administrador, um CEO, e ele abriu uma fundação para tomar conta só do dinheiro que as empresas dele davam para missões, para projetos sociais, para ajudar pobres do mundo. Eu não tenho a menor dúvida de que foi Deus que abençoou aquele homem. Eu não tenho a menor dúvida de que Deus tem abençoado alguns de nós e quer abençoar ainda alguns de nós com riqueza. Isso é uma promessa de Deus, que quando nós trabalhamos, Ele vai dar o resultado do nosso trabalho. O que a gente planta, a gente colhe. Há outros fatores a serem observados. O que é que está acontecendo lá fora? Qual é o objetivo de Deus para as nossas vidas? Como Ele quer preparar a gente para um próximo desafio? Tem muitas respostas que nós não temos. Nós temos que confiar na sabedoria de Deus. Mas o fato é que quando Deus coloca riquezas nas nossas mãos, é para nós usarmos para o reino dEle. É para usarmos para aquilo que Ele quer. E não como resultado de nós acreditarmos que é nosso mérito. Isso aqui é meu. Não, isso aqui é do reino de Deus. Inclusive aqui vem um princípio geral que esse texto não fala, mas que a gente tem que entender. Que no Antigo Testamento já tinha que ter ficado claro que 100% era de Deus. Mas talvez por algum motivo não ficou claro para o povo de Deus.
E depois talvez não tenha ficado tão claro para algumas pessoas no começo da igreja. Mas isso foi sendo reforçado pelos apóstolos e pela igreja. 100% do que nós temos pertence a Deus. Não é 10% que nós devolvemos para Deus. Não existe essa frase assim no Novo Testamento. Nem dízimo no jeito que muitas vezes é falado por aí, tem no Novo Testamento. Não tem desse jeito. Quando nós entregamos porque nós entregamos para os motivos específicos que Deus vai nos orientando. A igreja local é um desses locais. Gálatas capítulo 6, versículo 10, diz que nós temos que ajudar as pessoas e tendo como primeira prioridade a igreja local. Eu já falei dos líderes que é colocado também, que a igreja local tem que sustentar, mas é também a igreja local, no primeiro século, que sustenta os missionários que vão para outros povos. É também a igreja local que sustenta os pobres e as viúvas. É também a igreja local que ensina os ricos do presente século a como usar os seus recursos para apontar para o século vindouro, para a vida vindoura. Então, veja, todos esses recursos que nós recebemos pertencem a Deus. Nós somos despenseiros. Se Deus nos deu uma pequena dispensa para tomar conta, ou uma grande dispensa para tomar conta, a sabedoria dele é o que nós temos que seguir. Mas tudo que nós temos pertence a Deus. 100% do uso dos nossos recursos, sejam quais forem, tem que ser então para a glória dele. Quinta coisa que nós podemos ver nesse texto. Não viva na incerteza, mas tome cuidado para que a sua confiança esteja no lugar certo. Quando nós olhamos a história, por exemplo, de Davi com Golias, de quem vocês acham, ou em quem vocês acham que ele confiava? É lógico que essa confiança não surge do nada. Alguns talvez não leiam a história como um todo, ou não conectem as coisas. Mas Davi, quando era ainda um pastor no campo, vinha um leão para pegar as ovelhas e ele lutava com o leão. Eu não consigo imaginar essa cena. Eu fujo de cachorro, né? Ele enfrentou leão. Vinha urso, ele enfrentava urso. Tem um texto para mim absolutamente enigmático, que fala que Davi pegava o leão pela juba. Né? Eu tenho um tio da minha esposa, né? Que pegou uma onça lá em Uruaçu na mão. Né? Eu fiquei com medo dele o dia que eu fiquei sabendo. Demorou a passar o medo, né? Você tem como pegar a onça na mão, o que ele pode fazer comigo? Ele tem uma cara de bravo, né? Aqueles cara de jagunço. Agora imagina Davi segurando um leão com as unhas, com a mão. Quer dizer, em quem será que ele confia quando ele vai lutar contra o Golias, que nem um soldado experiente consegue se levantar? E Josué? Talvez alguns não se lembrem da história de Josué. Um homem de 85 anos de idade, que fala, hoje eu estou tão forte como eu estava quando Deus me chamou, quando ele tinha 40 anos de idade. Eu tenho 47 e não consigo ver essa força em mim. Mas ele com 85 ainda via força e ele falava, ninguém conseguiu lutar naquele monte, porque lá moram os descendentes de Golias, os gigantes. Davi lutou com um gigante. Aí Caleb fala assim, eu vou lutar lá com todos os gigantes que estão lá, sozinho, ninguém precisa ir comigo, eu vou sozinho, e Deus vai me dar a vitória. E ele vai, e ele descobre que na batalha que Deus nos coloca, não existem inimigos imbatíveis, porque na batalha que Deus nos coloca, é Ele que vai à nossa frente para lutar as nossas batalhas. Então, em quem é que nós confiamos? Quem é que vai à sua frente? Veja, além de não ter mérito, isso aponta para o fato também que nós temos que ter a certeza de que nós estamos confiando em Deus. Olha como no versículo 17b ele fala, não confiem em seu dinheiro, que é incerto. Na verdade, no grego fala, no dinheiro que é incerto. Qualquer dinheiro, não só o seu dinheiro. Não confie nas riquezas, porque elas são incertas. Quem é um pouquinho mais velho se lembra o que Collor fez lá atrás e pegou todas as poupanças. Quem consegue olhar para a história consegue ver que todas as guerras, grandes guerras principalmente, que houveram no mundo, arrancou o dinheiro principalmente dos mais pobres, mas muitas vezes até dos mais ricos. Então as riquezas são incertas. Hoje nós temos, amanhã não. Nessas criptomoedas, eu não sei se vocês estão acompanhando, mas tem pessoas que perdem 200 mil reais, 1 milhão de reais. Um dia desse eu vi uma pessoa que perdeu 85 milhões de dólares na virada do final de semana, porque ele investiu numa moeda e a moeda perdeu o recurso, perdeu o valor, melhor dizendo, e ele perdeu 85 milhões de dólares. Quer dizer, alguns desses,
os jornais têm dito que eles têm se suicidado, eles têm se matado, eles têm entrado em crise. Eu já vi algumas pessoas assim, porque as riquezas são incertas. Então, qual é aquela base sólida que nós podemos construir? Jesus Cristo. Então, a riqueza que nós temos que ter é a riqueza que está estabelecida nessa confiança com Deus. Por quê? Aí ele estabelece alguns parâmetros para nós, ou alguns limites, algumas coisas que esclarecem por que nós podemos confiar em Deus. Primeiro, ele provê ricamente tudo que nós necessitamos. Deus não provê tudo que nós queremos, a não ser no sentido de que se o nosso coração está nas mãos dele, então ele nos dá as coisas que estão no nosso coração. Mas ele nos dá tudo que nós precisamos naquele dado momento. Bom, às vezes o que a gente precisa são de boas férias. Às vezes o que a gente precisa é de um melhor emprego. Às vezes o que a gente precisa é tomar vergonha na cara e sair na rua e trabalhar. Às vezes o que a gente precisa é levar um tapa na cara, mas porque a gente tem muito dinheiro no banco e a gente não usa isso para os propósitos de Deus. Anos atrás eu fiquei escandalizado, né? Não sei se é a melhor palavra, mas com uma igreja que eu descobri numa cidade rica do Brasil, que a igreja tinha 20 milhões de reais na poupança, dizendo para todo mundo que tinha, quer dizer, não era nenhuma vergonha para eles. E eles ainda completavam a frase e diziam, e nós não sabemos o que nós temos que fazer. Meu Deus do céu! Como é que uma igreja tem 20 milhões e não sabe o que tem que fazer? Não leu Mateus 28? Não leu o que a igreja fez no livro de Atos? Que eles davam dinheiro para os pobres e para as viúvas e que por causa disso cidades inteiras se converteram? Eles não sabem que nós temos hoje milhares e milhares de missionários com poucos recursos? Eles não sabem dos projetos sociais? Eles não sabem que nós não podemos depender do Estado para cuidar dos nossos? Porque não existe idolatria do Estado na palavra de Deus. São nossa responsabilidade cuidar dos idosos, das pessoas que têm dificuldade financeira, dos pobres. Como que uma igreja chega na conclusão de que ela não sabe o que fazer com o dinheiro que está na sua conta corrente? Nós sabemos. Por enquanto, nós temos pouco dinheiro. Eu fico imaginando o dia que a gente tiver muito. Uma igreja de uns amigos nossos, queridos, receberam uma vez mais de R$1 milhão. E eu vi problema semelhante ao que nós vimos nessa igreja que eu falei dos 20 milhões. O que será que nós temos que fazer com esse dinheiro? Meus irmãos, há muita coisa que nós temos que fazer com esse dinheiro. Então, quando nós confiamos em Deus, Ele provê ricamente tudo que nós precisamos. Ele explica isso para nós. Veja, quando nós vemos essa riqueza, eu comentei com vocês, e às vezes é o que acontece até com igrejas, que tem prosperidade financeira. Mas isso é uma forma como Deus está julgando aquela igreja. Igrejas dos Estados Unidos. Eu lembro quando a minha mãe morava lá, ela morava perto de Washington, na capital, e para ir para a escola de inglês, onde eu estudei pouco tempo, mas era lá em Washington, eu pegava um ônibus, saía da casa da minha mãe e cortava todo de norte para o sul, né, indo para o centro de Washington. A gente pegava 2 vias grandes, uma depois outra. Cada esquina uma grande igreja evangélica. Cada esquina, grande igreja evangélica. E não é só grande, linda. Né? Aquelas igrejas maravilhosas, onde a gente, quando quer casar, quer fazer uma festa, né, bonita, nessas igrejas que nós vamos lá, tem muitas. Com 20 membros dentro, com 10 membros dentro, com 30 membros dentro, com dinheiro no banco, mas vazias. Muitas vezes a prosperidade que Deus dá, inclusive para igrejas, é uma forma dele julgar essas igrejas. Sexta coisa, e último princípio que a gente vai aprender hoje a partir desse texto, é que ele fala para os ricos e para aqueles que têm riqueza, para usar as suas riquezas para fazer o bem. E ele conecta o fazer o bem com experimentar a verdadeira vida. Veja o que nós lemos no versículo 18. Ele diz assim: diga-lhes que usem seu dinheiro, diga-lhes a quem? Aos ricos do presente século, que usem o seu dinheiro para fazer o bem. Quer dizer, ele não está sugerindo, ele está falando, é esse o uso que nós damos para o dinheiro que nós temos. Devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Aí ele continua, desse modo acumularão tesouros para si, e ele termina a fim de experimentarem a verdadeira vida. Os tesouros que ele fala que vai construir para si, o que ele vai construir para si, para ter um alicerce firme para o futuro, alguns às vezes acham que ele está falando da vida eterna.
com essa riqueza você vai construir resultados para a vida eterna. Ok, tem esse princípio realmente na palavra de Deus. Mas aqui especificamente, eu creio que ele está pontuando não sobre o futuro lá no céu. Nesse momento, o principal ponto que ele está falando é logo em seguida. Se nós investimos no aqui e agora das necessidades das pessoas em volta da gente, a gente colhe no aqui e agora o resultado disso. Então como é que a gente acaba com os bandidos na rua? Acaba matando eles, depois tirando foto como que é bom matar bandido? Mais um CPF cancelado? Um jeito que muitos pastores envergonharam a fé nas últimas semanas, quando viram Lázaro morto? Não é assim que nós fazemos com o Evangelho. O Evangelho nós acabamos com bandidos, transformando eles em boas pessoas. O Evangelho nós acabamos com mendigos, dando riqueza, oportunidade, certeza de que alguém se preocupa com eles. No Evangelho a gente acaba com pessoas más, transformando elas em boas. Como que a gente acaba com um mau casamento? A gente acaba com um mau casamento, transformando esse mau casamento num bom casamento. Veja, o mundo traz uma proposta para arrebentar com a realidade. O Evangelho traz uma proposta para restaurar a realidade da vida das pessoas. Então o que nós olhamos, o jeito como nós fazemos, né, o uso das riquezas, é para fazer o bem. Ele diz que nós temos que ser ricos em boas obras. Então é interessante que ele faz um jogo de palavras. O uso da palavra rico ou riqueza, agora ele fala, seja rico, com boas obras. Em outro local, Pedro fala que as mulheres têm que ser belas, né? Mas belas principalmente através das suas boas ações. Quer dizer, a riqueza, a beleza, ela é muito mais verdadeira e muito mais coerente com a realidade dos relacionamentos quando é o cuidado com o outro. Porque quando a riqueza é só o cuidado comigo, ela se torna uma feiura. Quando a beleza é um jeito de eu me distanciar das pessoas dizendo que eu sou melhor, ela também se torna uma feiura. Ela se torna algo plástico, algo artificial, algo que nos separa das pessoas. A riqueza tem que ser um jeito da gente se aproximar das pessoas com boas obras. Sermos generosos com os necessitados. Não é fácil ser generoso com o necessitado em esquina. A minha sogra briga comigo de vez em quando, porque eu fico bravo com algumas pessoas me pedindo dinheiro. Mas eu olho para a pessoa e eu não tenho, às vezes, a menor paz em dar dinheiro para aquela pessoa. Parece que ela não... Hoje, eu estava no carro, eu e meu cunhado, e passou um rapaz gritando no sinal. Eu preciso de R$100, quem me dá R$100? Eu preciso de R$100, quem me dá R$100? Ele passou e foi embora. Eu falei, gente, será que ele acha que ele vai conseguir alguma coisa desse jeito, né? Nem a minha sogra, eu acho que ficaria comovida com a razão dele, né? O que ele está achando, né? Assim, no mínimo ele tem que convencer a gente que ele precisa. Eu morei numa casa como essa, que tinha um quintal grande, só que era uma grade na frente, então a gente via a rua. Então todo mundo parava na porta da minha casa para pedir dinheiro. E toda vez que eu chegava até a pessoa e falava, olha, eu dou para você um dia de trabalho, mas você entra e limpa o quintal para mim. Eu fui xingado tudo quanto é nome, né, pelas pessoas ali. A grande maioria delas me xingavam e saíam. Mas algumas delas me surpreendiam. Algumas delas entravam para dentro de casa e falavam, eu limpo sim, eu preciso de ganhar dinheiro. E essas pessoas a gente acabava dando mais, muito mais do que a gente tinha oferecido. A gente entregava mais, porque não era só uma necessidade fingida, era uma realidade, essa pessoa precisava de uma oportunidade. Quando nós olhamos esse texto, ele continua falando também que a gente tem que estar pronto para repartir. Os ricos têm que estar pronto para repartir. Aqueles que têm quaisquer riquezas têm que estar pronto para repartir. Quantos de nós estamos prontos para repartir? A palavra koinonia no Novo Testamento é uma palavra que muitos de nós já ouvimos. Ela significa comunhão. Ela significa que a gente vem aqui, canta junto, ora um pelos outros. É a mesma palavra aqui para repartir. A mesma palavra que a gente usa para cantar no louvor aqui, para estar no gostoso da igreja, é a mesma palavra que fala, ok, agora reparto. Quando nós olhamos o Novo Testamento, nós pregamos isso há algumas semanas atrás, o mandamento do uns aos outros. É o que mais caracteriza a vida da igreja local. Muito mais do que pastor cuidando de membro, a palavra de Deus apresenta membro cuidando de membro, um cuidando do outro, um vendo a necessidade do outro e repartindo o que tem. Eu vi isso muito em campo missionário. Missionários que recebiam um salário e viam o outro que não tinha salário e dividiam o salário no meio para dar para o outro. Mas muitas vezes a gente tem gente dentro da igreja passando necessidade e a gente não faz isso. Anos atrás eu ouvi o Ricardo Barbosa
um pastor querido, lá de Brasília, da Igreja Presbiteriana do Planalto, contando uma história de um empresário da igreja que estava falindo. Ele não tinha mais solução para o problema dele, não olhando para a própria capacidade dele. Outros 5 empresários da igreja falavam, não, você topa a gente chegar dentro da sua empresa, a gente fazer uma avaliação e ver como salvar a sua empresa? E 5 empresários foram para dentro da empresa dele, conseguiram sanar os problemas, resolver as questões administrativas, contábeis, de treinamento de pessoal, qualidade de produto, resolveram todos os problemas. Em 1 ano ele restaurou a empresa e não precisou passar pelo processo de falência e conseguiu restaurar, inclusive, os empregos que ele tinha demitido as pessoas. Veja, nós podemos de muitas formas repartir conhecimento, oportunidades, dinheiro, condições, amizade, no nosso coração. Nós somos família de Cristo Jesus, povo de Deus. No meio da nossa família, às vezes, é difícil a gente repartir. Eu sei que às vezes é difícil. Tem irmãos que às vezes não conseguem conversar, pais com filhos que às vezes não têm uma boa relação. E a gente tem que orar e lutar para que isso seja uma realidade dentro das nossas famílias. Mas também tem outras famílias que só conseguem repartir num ambiente familiar, mas quando olha o outro que está fora da família, eles não conseguem ter carinho, cuidado, não conseguem ter atenção. A gente tem que chegar e transformar a família da fé, a família que somos, a Igreja de Cristo Jesus, transformar num modelo de família, para essa família que não consegue repartir, e para essa família que consegue só repartir com as pessoas que estão dentro. Como igreja, nós temos que apresentar essa família para as pessoas. João capítulo 13, versículo 34 e 35 diz que quando nós cuidamos uns dos outros, amamos uns aos outros, então o mundo lá fora percebe que nós somos discípulos de Cristo Jesus. Nunca é pouco nós afirmarmos para nós mesmos esse versículo. Quando nós cuidamos uns dos outros, acima de todas as outras experiências, é essa experiência que mostra que nós somos seguidores de Cristo Jesus. Então ele fala, como consequência disso, a mesma coisa que ele disse em outros locais. Por exemplo, o jovem rico chega para Jesus e fala, Senhor, eu tenho seguido toda a lei e eu sou uma pessoa jóia. E Jesus fala, só tem uma coisa que lhe falta para você ser perfeito. Vai e vende tudo o que você tem e dê aos pobres. E aí você pode me seguir. Quando nós olhamos esse texto, a gente pensa assim, normalmente, porque algumas pessoas têm esse problema. Isso aí não é para todos, é para algumas. Por exemplo, o jovem rico, que o tesouro dele estava nas riquezas, Jesus percebeu e lidou com aquilo. E esse texto está em Lucas capítulo 18, versículo 22. No entanto, em Lucas 12, 33, quando Jesus está falando para todos os discípulos, ele diz a mesma frase: vá, venda tudo o que você tem e dê para os pobres e depois me siga. Se a gente ler o contexto maior, depois você pode fazer isso, você vai ver que Jesus está falando da mesmo tipo de realidade que Paulo fala aqui. Tenha clareza que as riquezas que vocês têm, que elas não são suas. Elas pertencem a Deus. Tenha clareza de onde está o seu tesouro. Tenha clareza sobre isso. Se o seu tesouro for realmente as suas riquezas, desfaz correndo delas. Mas se o seu tesouro não for as suas riquezas, então usa elas e mostra para todo mundo que realmente é Deus que é o seu tesouro e não as suas riquezas. Eu lembro de um homem que eu conversei anos atrás e ele me perguntou se eu achava que ela era crente. Eu falei, olha, eu acho que você não é, porque o seu Deus está claramente demonstrado na sua vida como dinheiro, é Mamon que é o seu Deus. Ele falou, não, meu Deus é Jesus. E eu falei para ele, então faz o seguinte, todo dia de manhã acorda, olha no espelho e fala para você que meu Deus é Jesus de Nazaré. E hoje as decisões que eu vou tomar são as que Jesus de Nazaré tomaria através da minha vida. Fala para você mesmo se converter, para você mesmo pregar esse evangelho para a sua mente, para o seu coração e mudar o seu hábito. E é exatamente o mesmo conselho que nós temos que fazer. O nosso Deus tem que deixar de ser as nossas riquezas. Como que eu concluo esse texto? No começo eu falei que a nossa grande riqueza é a gente ter essa vida de piedade e contentamento. É ter essa verdadeira vida que é nos apresentada, que Paulo fala no versículo 19, no finalzinho. Há uma verdadeira vida. Jesus fala sobre essa vida, se referindo a ela como a vida plena. Há uma vida plena para pobres e ricos. Há uma vida plena para pessoas que recebem muito recurso.
Há uma vida plena para todos nós. Aqui temos princípios, mas tem dois que se destacam, que ele começa o versículo 7 que nós lemos, citando eles. Que nós temos que ser piedosos e nós temos que construir contentamento. Piedade, na palavra de Deus, significa fazer as coisas do jeito de Deus. Em inglês, a tradução da palavra, do grego para o inglês, é muito melhor que no português. Para nós, piedade é uma coisa que às vezes a gente precisa da explicação para tentar entender. Em inglês é godly, quer dizer, o jeitão de Deus. O que é ser piedoso? Fazer as coisas do jeitão de Deus. Como que você toma as suas decisões? Sua vida vai ser plena quando o jeito de você tomar suas decisões, inclusive financeiras, é com base nos parâmetros de Cristo Jesus. Muitos administradores, muitos empresários, muitos empreendedores têm falado, os meus princípios vieram da palavra de Deus. Verdade? Se for verdade, então coloca Jesus dentro dessas decisões que você está falando que vieram da palavra de Deus. Porque Jesus não tinha casa onde dormir, porque Jesus deu tudo que tinha. Lembra da parábola do filho pródigo? O nome foi dado errado. Né? Não é filho pródigo. Né? Não foi Jesus que deu esse nome. Né? Foram depois os teólogos que deram esse nome, tá? Daquela parábola. Porque não é o filho que é pródigo. Pródigo significa esbanjar. Né? Quem é pródigo ali é o pai. Ele esbanja da graça. Ele perdoa o filho mais novo e ele perdoa o filho mais velho. Ele perdoa a família inteira, ele esbanja a graça. Ele dá todos os bens dele. Então nós temos que olhar para isso e falar, é assim que Jesus fazia. Ele esbanja a graça. Então é assim que a gente tem que copiar. Como é que eu sou rico? Eu tenho que fazer igual Paulo. Como é que Paulo fazia? Tinha nas suas mãos uma empresa que, se fosse hoje, seria de classe média para rico. Mas ele abre mão de ganhar dinheiro para si mesmo, e quando ganha dinheiro é para missões. E quando ele para de ganhar dinheiro é para missões também. Quer dizer, tudo que ele faz, sendo rico ou sendo pobre, é para o Senhor Jesus, é com base na força que Deus dá para ele. Então, o seu princípio que você achou na palavra de Deus de prosperidade veio da palavra de Deus, então use Barnabé, que vendeu tudo que tinha e colocou aos pés dos apóstolos para cuidarem de órfãos e de viúvas. Se o seu princípio vem da palavra de Deus para ter riquezas, então construa tesouros no céu com as riquezas da terra. Essa é a piedade que a palavra de Deus nos mostra. Piedade na palavra de Deus não é ir na igreja no domingo, abrir a Bíblia, ler livros religiosos, saber falar o crentez. Eu tenho visitado empresários que o crentez deles é maravilhoso. Inclusive o crentez aplicado ao mundo de negócio. Eu aprendo com eles, né? Quando vai falar certos versículos, a gente fala de um jeito que o outro empresário vai entender também. Isso é ótimo. Mas não é isso que a palavra de Deus diz que é piedade. Piedade é imitar a Cristo Jesus. E essa piedade que é imitar a Cristo Jesus desemboca em contentamento. Quando nós temos a piedade, imitar a Cristo Jesus, e nós nos contentamos com o que Deus nos deu, com o que Deus nos deu de oportunidade agora, com todas as ambições que nós podemos ter, mas felizes com o que Ele nos deu agora, quando tem essas duas realidades na nossa vida, nós experimentamos agora a verdadeira vida. Então, como que ricos podem ter a verdadeira vida? Como que nós, que temos recursos, podemos ter a verdadeira vida? Agora, no nosso dia a dia. Imitando a Cristo Jesus e buscando contentamento naquelas coisas que Ele já nos deu. Esperando as coisas que Ele ainda vai nos dar, mas já felizes com aquilo que Ele já nos deu. Vamos ficar em pé, meus irmãos, para a gente encerrar esse tempo orando. Santo Deus, nós clamamos, ó Pai, que as nossas riquezas realmente sejam um instrumento Teu para, a partir das nossas vidas, abençoar outros. Alguns de nós têm mais, outros têm menos, mas todos nós temos algo com que nós podemos ser generosos. E nós clamamos que a generosidade de Cristo Jesus invada a nossa mentalidade, o nosso comportamento, a realidade das nossas famílias. Ó Deus, que só possa também trazer esperança para aqueles que precisam ou querem, ó Deus, de mais recursos, empregos melhores, ou mais desenvolvimento na empresa que tem, ou melhores condições, oportunidades. Senhor Deus, nós clamamos que o Senhor venha derramar sobre nós a prosperidade que vem de Ti, Senhor Deus, a bênção que vem de Ti. E que o Senhor nos ajude a usar tudo isso para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Por sentar, meus irmãos.